Olá, meus amores. Boa tarde. Mais um dia de live. Aqui, 2h15 em ponto. E... olá, Adri. Bem-vinda. E eu estava preparada para falar sobre um tema com vocês e me veio uma inspiração para mudar. Então eu sigo essa condução interna. Inclusive é o tema que me veio para trazer para vocês hoje. Mas antes disso tudo, eu queria começar me apresentando aqui para quem não me conhece. Meu nome é Cristiane, Cristiane Monteiro nesse momento. Eu sou economista de formação, eu fui me especializando em dinheiro, né, como o dinheiro funciona, num nível informacional, né, num nível aqui da matéria, como que esse jogo acontece. E, na verdade, fui caminhando para outras práticas também, com a saúde, porque eu comecei a perceber que o jogo é muito parecido quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de saúde física, de saúde mental. Muda o nome do problema, mas a fonte ali, o cerne, é muito parecido. Então sejam bem-vindos, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir gravado. Tempo e espaço não existe aqui pra gente, então só bora. E, como eu sempre faço com vocês, eu queria trazer uma consciência, recapitular com vocês, né? Uma consciência do que foi dito na semana passada, sobre nós sermos seres divinos e o como isso impacta nos meus negócios, nas minhas finanças. Eu deixei algumas tarefinhas para vocês e eu queria saber quem fez, quem não fez, quem está comprometido com o seu caminho, quem não está, porque essa é a nossa responsabilidade. Quem puder sentir no coração... Oi, Lu! Beijo, lindona! Bem-vinda! Chegou! É isso aí, né? Estamos no caminho, estamos seguindo o nosso roteiro. E Lu é uma parceirona, assim, sabe? Em vários níveis. E quem refletiu sobre isso, sabe? Cara, fez sentido. Essa louca não tá falando tanta loucura, não. Não, Cristiane, não tem o mínimo sentido pra mim. Sigo aqui com o meu sistema. É isso aí, isso que é importante, é tudo que o todo, a fonte, Jesus quer pra nós. Felicidade. E tá tudo bem, né? O sistema de pensamento, essa é a nosso único livre-arbítrio de fato aqui no sistema, é qual sistema de pensamento a gente vai adotar pra nossa vida. É o tema, inclusive, das palestras que eu faço quando eu sou convidada e de algumas aulas também. Bem-vinda, Di Barbosa! Ou bem-vindo, né? Isso é um processo, sabe? Eu digo muito assim para as minhas mentoradas, para os meus mentorados, que é uma decisão assim do quanto mais eu quero sentir dor aqui no sistema para ir fazendo uma reversão do meu sistema de pensamento. E não tem certo e errado, de verdade, não tem. Cada um tem seu roteiro, cada um tem a sua história. E o lindo entre nós é o respeito. Uma vez um professor meu me falou uma coisa que caiu 500 milhões de fichas. Assim, eu sou dessas que quero entregar tudo que eu descobri, tudo que eu sei, todos os mistérios que eu fui ali catucando. Eu falei, opa, não é bem assim que a galera fala, não. E um dia ele me falou num atendimento, num Tira Dúvidas. Oi, Tati, bem-vinda! Ele me disse, numa aula que acabou estando só eu e ele de Tira Dúvidas, que não é legal a gente dar feijoada para quem tá, para um sistema, para um estômago que ainda está acostumado a tomar leite. Isso é respeito ao outro, respeito ao próximo. E eu aprendi isso. Eu tomei isso pra minha vida, sabe? De respeitar muito o processo de cada um. A escolha do caminho que cada um decidiu trilhar na vida. Jesus fazia isso. Os grandes mestres faziam isso. Eu não entendi, eu ficava revoltada. Pega pelo cabelo e vambora, esfrega na cara
a verdade sobre isso. E não é assim que funciona pra fonte. Ela é muito amorosa, é um puro amor, e não existe tempo e espaço, então tá tudo bem. É só um sonho. A gente fica brincando assim, é só um sonho ruim e que vai passar. A hora que a gente fala assim, opa, eu escolho viver como a Lu tá falando aqui. Feliz demais. Demais não, né? Que é daí pra mais, amiga. E eu falo muito isso, sabe? A nossa responsabilidade é só essa aqui no sistema. Qual é o meu sistema de pensamento? Qual é a filosofia que eu sigo, que eu escolho? E como eu escolho viver esse roteiro que eu tô vivendo agora? E aí, eu tinha um outro tema pra trazer, falar sobre dinheiro com vocês hoje, especificamente sobre dinheiro, quais são os significados e simbologia do dinheiro, né? Mas me veio que antes de falar de dinheiro com vocês, eu precisava trazer a clareza da guiança interna. E realmente faz muito sentido, sabe? Assim, quando a gente tá realmente decidido a viver na guiança interna, os milagres acontecem. Porque eu tava lá, já é disso que eu vou falar com eles. Olá, Bruno. Bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. A minha ancestralidade honra a ancestralidade de vocês. O amor que habita em mim cumprimenta o amor que habita em cada um de vocês. E que a gente consiga aqui ter uma live de mente para mente, de coração para coração, de verdade. E, gente, não achem que isso é ser poliano, que é ser mais fraco, que é ser muito sensível. Não, amor não tem a ver com essa sensibilidade que as pessoas acreditam que seja. Amor também é dizer não. Amor é ser firme. Eu trago muito exemplo dos pais, né? Pai e mãe. O pai ama tanto que ele diz não quando ele tem que dizer. É firme. Eu não tô falando aqui de agressão física, de bater, não. Eu tô falando de ser firme. E até às vezes de colocar o limite que tem que ser necessário naquela fase da idade, né? Porque nosso sistema de consciência ainda é muito complexo. A gente ainda não chegou nessa guiança quando é muito pequenininho. Às vezes ou não também, né? Depende da criança. Mas que amor não é só aquela coisa nananina, não. Às vezes é o não. Um não bem dado. Com amor, sem julgamento, mas é um não bem dado. Mas voltando ao que eu tava trazendo pra vocês, e por ter escolhido há algum tempo viver na guiança, apesar de ter uma carreira que é... Oi, Vini! Bem-vindos! De ter escolhido viver numa guiança interna, mesmo estando economista aqui, que é uma profissão muito pragmática, muito estatística, muito de planejar futuro, de planilha. Eu era louca das planilhas, galera. Vamos embora pro transbordo. Dia 20 estamos lá, né? Gente, Vini é um cara incrível, que tem um projeto lindo do Despertar. A gente junto, né, com essa tribo, com essa comunidade, vai levando o transbordo para vários lugares do país. E dia 20 estamos em São Paulo. Depois olhem lá, eu vou repostar. Isso aí, Vini, aqui no meu Instagram, tá bom? O local da palestra. 20 de julho, 2 horas. O local, eu passo lá pra vocês direitinho, o endereço. E aí, eu vim de uma profissão... Eu já tinha uma tendência com os números, eu sou, graças a Deus, esse dom Deus me deu, com os números, com os investimentos, esse olhar pro dinheiro, mas sempre com um prisma diferenciado, assim. Eu discutia com meus professores de macroeconomia, por exemplo, algumas teorias, política pública, que eu já via com um olhar mais transcendental, né? Mas tinha essa raiz muito pragmática, planilha, quanto eu gasto, quanto eu ganho, onde eu boto isso, daqui a tanto tempo como eu vou estar. Isso, mas você tem aí o endereço, Vini, Paraisópolis. Mas você tem o endereço? Que é bom que já até fica aqui, e depois eu reposto lá. E eu via
que no final a vida é me levando para outros caminhos. Sabe quando não, isso aqui, essa planilha, esse projeto, isso aqui, esse investimento aqui, esse dinheiro aqui, e isso aqui, em tanto tempo eu tô aqui. Aí eu quero que vocês me digam aqui. Primeiro, né, é difícil já no nosso país. Quem tem uma organização financeira, uma educação financeira, que realmente olha para os números, olha para aquele cenário e faz plano. Aliás, vamos mais fundo. Quem aqui planeja e sente... gente, a gente tá falando aqui o Vini, Teatro Hebe Camargo, tá bom? Teatro Hebe Camargo. Mas vai estar aqui depois no meu Instagram, tá bom? E galera, vai ser incrível. Eu conheço os palestrantes, o Vini é um cara incrível, de um coração enorme. E o trabalho, assim, eu peço ao Espírito Santo, que eu sei que é na guiança dele que a gente tá fazendo isso. E que se torne, assim, um lugar de referência para vocês beberem dessa fonte. Porque é muito incrível cada pessoa que tá ali. E eu agradeço, Vini, o convite por participar, tá bom? Beijo no coração, você e a Grazi, minha amiga. Meu amorzinho aqui de São Paulo. E eu queria perguntar pra vocês, quem aqui planeja, e quando olha, a vida levou pra outro lugar? Eu comecei a perceber isso na minha vida. Falei, cara, eu sou muito boa com número, eu sou muito boa com planejamento, eu sou muito boa, pé no chão, assim, de como que vai chegar com número, com cálculo, com sentir se aquilo ali é... Tá vendo aí, ó, minha amiga Luísa? E pode ser que você não se dê conta, tá, galera? De que você planeja, mas a vida tá te levando pra onde tem que ser. Só que, às vezes, como a gente tá num nível inconsciente desse lugar, a gente acaba indo por um sistema de pensamento do ego. Por quê? Normalmente a gente planeja futuro com um sistema de pensamento do ego. Dificilmente nós planejamos com a nossa guiança interna. Com o que realmente você está sentindo, percebendo, porque o ego, ele grita, ele é megalomaníaco, tá? Ele é um megafone aqui no teu ouvido, gritando. Marcelo, ele grita muito e a gente acaba dando ouvido para esse sistema de pensamento. Enquanto que a guiança interna, a nossa verdade interna, o que realmente vai nos levar para prosperidade. Porque assim, às vezes o ego, ele te dá um sucesso financeiro, mas não interno. Te amo, meu amor, beijo, mas não um sucesso interno. Uma realização interna. Não casa, sabe? Esses dois lugares. Eu tenho realização financeira e eu tenho uma realização interna com isso. É como se nunca fosse suficiente. Esse é um sistema de pensamento do ego. Não é sede por crescimento. Eu quero ir além, descobrir novas coisas. Não é sobre isso. Isso é tudo bem, mas essa sensação de insatisfação, de frustração, normalmente a gente tá numa guiança de um sistema de pensamento, porque também é um guia. O ego ou essa guiança interna, que é a nossa verdade interna. E nesse lugar, é nesse lugar que a vida floresce, que eu realmente estou realizada, com uma palavra na íntegra. Porque realização, ela não é partida. Eu tô milionária, doente e frustrada com o meu relacionamento, ou internamente eu olho para esse dinheiro e continuo um buraco. Isso normalmente é guiança do ego. E uma sacadinha que eu fui percebendo, estudando muito sobre isso, o ego, ele tem uma pegadinha de como ele foi formado, de como ele é construído. Ele tem uma pegadinha porque ele vive na dualidade, né? Ele vive nesse lugar aqui no plano da matéria. Então ele dá, ele tira. Ele te dá uma sacada com o megafone aqui
de que esse caminho seguir, e depois ele mesmo te culpa por esse caminho que você seguiu. Sabe aquela coisa que você, sei lá, alguma coisa aconteceu na sua vida com um parceiro, uma parceira, uma amiga, e você fica lá, fica no teu ouvido, não, você tem que falar que você não gostou, você tem que falar isso, você tem que falar que foi errado, aí você vai lá, explode, e daqui a pouco, ai, não devia ter feito isso, fiz errado. Meu Deus, porque o sistema do ego, ele é alimentado, vamos botar assim como se fosse assim, aquele monstrinho, sabe? Ele é alimentado por culpa, por medo. Então, ele mesmo ficou com um megafone que você tinha que falar, como você tinha que falar, que você tinha que se posicionar, que você tinha que gritar, que você tinha que berrar. Ele mesmo depois fica, olha, você fez errado. Olha, não precisava ser assim. Olha, precisa, né? Ele tem esse jogo de dualidade. Vamos lá, mercado financeiro. Tô lá tradando. Vamos lá, você tem que fazer, você tem que dinheiro, vambora. Ganhei. Daqui a pouco a sensação de, ai, alguém perdeu porque eu ganhei. Ai, alguma família, eu não devia estar ganhando tanto dinheiro, trabalhando poucas horas. E aí começa, tudo que tem esse lugar de eu fui levado para um caminho e depois fui para esse caminho, aí eu senti culpa porque eu fui por esse caminho, é a guiança no ego. Porque ele precisa desse estresse, ele precisa gerar culpa, porque é nisso que ele se sente real. Que não é. Mas é assim que ele se sente real. Tô vivendo. Porque aqui na dualidade, viver pro ego precisa desse lugar. E a gente tem um sistema de pensamento aqui no planeta, não é no brasileiro, é no planeta. Bem-vindo, Isaac. Cheio de Barbosa hoje aqui, é o sobrenome do meu marido, gente. Bem-vindo aos Barbosas. Recapitulando aqui. Então, o ego, ele precisa desse lugar de dualidade, né? Eu dou, eu tiro, você tem dinheiro, amanhã não tem. Eu vou pra compra... Olha a sacada. A pessoa vai... receber um dinheiro e ela começa a ter necessidade de gastar aquele dinheiro, de gastar, de fazer, de comprar, eu quero roupa, eu quero perfume, eu quero nananana. Aí depois que ela comete esse ato, é quase como insanidade. Não, é uma insanidade, né? E quando a gente tá muito inconsciente de que isso é só um jogo do ego, é desesperador, porque você compra, meia hora depois você sente culpa porque comprou. Fiquei feliz que eu comprei lá a roupa, o perfume, a saia, a viagem, sei lá o quê. 5 minutos de alegria, um dia de alegria, começa a cair na culpa. Não devia ter comprado, não devia ter feito. E se a gente perceber, às vezes não tem nem mínimo sentido estar sentindo aquela culpa. Tá tudo bem você ter comprado aquilo. Mas vem a culpa. Não devia ter comprado, não devia ter feito gasto tanto dinheiro, que nananã. É assim que vive quando a gente é guiado. Não é que a gente vá... Enquanto a gente estiver aqui no plano da forma, a gente tem um personagem. A gente precisa desse... Até onde eu sei, desse personagem. Pode ser que de uma outra forma de viver não vá precisar deste jeito, né, de personagem. Mas hoje, Jesus passou pela tentação do ego. Quando falam que Jesus passou lá pela tentação do demônio, do capeta, do diabo, cada um dá um nome, nada mais era do que o ego dele, o personagem dele. Jesus passou por isso, gente. Acho que a gente vai passar? Óbvio que vai. O ego vai deixar de existir? Não. É como eu tô lidando com isso. E eu queria trazer pra vocês como eu aprendi e foi onde eu encontrei paz, sabe? Numa filosofia de vida que eu sigo e no lugar onde eu encontrei uma paz interna. Gente, e não tem preço que pague isso. Não tem. Se alguém chegasse aqui pra mim hoje, Cristiana, eu te dou 1 bilhão, mas eu vou deletar do teu sistema o que você aprendeu sobre essa paz interna. Eu falava assim, muito obrigada, sinto muito, mas eu prefiro a minha guiança interna. Porque não tem dinheiro que te deixe seguro, não tem sucesso na carreira, não tem sucesso como pai e mãe, não tem sucesso nos relacionamentos fora desse lugar de guiança. Eu ia pegar esse 1 bilhão e a minha vida ia ser um inferno. Ai, que a gente está falando que 1 bilhão é ruim? Claro que não! Mas por que não fazer isso na guiança? Por que não prosperar na guiança? Por que não fazer isso tudo com dinheiro?
na nossa verdade interna, no que realmente a vida tá me levando para experimentar, experienciar. Porque é isso que vai me trazer o crescimento, é esse lugar que vai me trazer a felicidade, é esse lugar interno, tá? Que vai me trazer o despertar para tudo, pro dinheiro, pra paz, pro amor perfeito que a gente chama dentro de um curso em milagres. É essa guiança. Quando a gente aceita, só que o mundo, é o que eu ia falar, o mundo aqui, a gente tem um sistema de... E eu tô falando como economista, gente. No lugar de quem viveu alguns muitos anos, e continuo vivendo. Meu marido, por exemplo, no mercado financeiro. E eu amo o mercado financeiro, assim, é um desejo meu levar isso pro sistema financeiro. A gente chama, tem alguns estudiosos que chamam isso de economia espiritual. O físico Amit Goswami, ele fala disso, que vai chegar um tempo, né, que nas empresas existirão profissionais com esse olhar, inclusive falando de um nível energético, um nível muito mais profundo, que não é o que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, tá? Então, assim, um grande físico renomado, premiado, já falava da economia espiritual. Isso vai chegar no mundo financeiro. E eu falo assim, falando até como economista, a empresa que começar a trazer isso pro mundo, ela vai se destacar absurdamente. Porque é a nova era, é o novo dinheiro, são os novos negócios, é a nova forma de ver a vida, é a nova medicina, como o Biofal tá trazendo pra gente aqui no sistema. Então, imagina um banco, imagina uma corretora pensando desse jeito. É muito incrível. Eu faço uma especialização, só dando um parênteses aqui, eu faço uma especialização em negócios sistêmicos. Gente, quando você estrutura uma organização nesse lugar, é exponencial, inclusive os resultados financeiros. Se eu somo a isso, a uma guiança interna, porque normalmente, tá? Cara, enfim. Mas hoje ainda o que predomina no nosso sistema é um sistema de pensamento de número, planilha. E tá tudo bem, foi preciso isso por um bom tempo. A gente ainda tem aqui um default, uma falha de comunicação no Brasil, por exemplo, de educação financeira. Se você vai conversar com um norte-americano, um canadense, você vê que a mentalidade sobre dinheiro e como lidar com dinheiro já é diferente do que a nossa. A gente ainda tá caminhando, nosso país é muito novinho, é muito bebezinho ainda. Não é que não tenha força e potência, mas ainda está caminhando para que a gente tenha uma noção de finanças, de educação financeira, de como lidar com dinheiro, o que é o dinheiro, em vários níveis, tá? Espero que nosso país seja, né, quem vai levar para o mundo o para além de uma planilha. Desejo do fundo do meu coração mesmo isso. E é muito difícil a gente brigar contra um sistema. É quase que tá brigando com um elefante, a gente aqui pequenininho brigando com um elefante, porque todo mundo diz que eu tenho que ser milionário, porque todo mundo diz que se eu fizer TI, porque TI é a moda do momento, eu vou fazer muito dinheiro, porque todo mundo diz, eu conheço muitas pessoas que chegam pra mim, Cristiane, o meu sonho é fazer economia, mas eu não consegui, então eu vou fazer TI pra me estabelecer, pra ganhar dinheiro, porque o mercado é muito bom, paga bem, e depois eu vou realizar meu sonho. Será que essa pessoa vai ganhar bem como TI? Não sei. Se foi uma guiança interna que não é o que eu percebo, é uma guiança de eu não sou capaz de fazer economia é muito difícil, vou ter que estudar um monte de bagaça lá que é o oposto, tipo estatística, história e filosofia e matemática, empresas 1, 2, 3, 10. Porque tem isso, né? A economia, acho que a dificuldade das pessoas se formarem é porque são dois sistemas de pensamento bem conflitantes às vezes. Você estuda filosofia, daqui a pouco você tem aula de econometria. Né? E normalmente nós somos treinados a ter uma potência num lugar. Eu sou mais racional, estatístico, das exatas, eu sou mais de humanas. Que eu posso ser os dois, né? E tá tudo bem. Então o que eu percebo, até no lugar de economista, é que assim, ó, você tem que ter meta definida. Aqui, ó, é assim aqui que você tem que estar em tanto tempo. O primeiro equívoco. Tá bom, se eu faço um planejamento baseado numa guiança interna,
É bem melhor. Mas o que eu vejo que os nossos planejamentos são financeiros, tá? Negócio, carreira, dinheiro, é baseado numa guiança externa, que é do ego, né? O que o mundo diz que eu tenho que fazer? Como eu vou ser aceita na família? Se eu for um roteirista de filme no Brasil que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, como minha família vai me aceitar, me ver, me amar? Mas se eu for um economista do Banco Central, como minha família vai me olhar e me amar? Envolve tanta coisa quando a gente faz meta. E normalmente o que eu percebo, as pessoas não fazem meta por elas, pra elas. Elas fazem pro que elas acreditam que tem que ser para serem amadas, aceitas, bem vistas. Mesmo que isso custe o inferno interno. O inferno interno. Porque se a nossa meta ela é construída numa guiança interna, tá tudo bem se eu mudar essa meta. Tá tudo bem se eu chegar no momento da minha vida e eu sinto assim, cara, tá vindo essa oportunidade aqui, bate com a minha meta que eu tinha feito, mas eu não tô sentindo que esse é o meu lugar, nesse momento. Não é ali que vai estar minha felicidade, minha alegria, minha expansão. Quantas vezes, porque qual é a sacada? A outra sacada que eu vou trazer pra vocês. A guiança interna, a voz é silenciosa. Ela fala uma vez. Uma única vez. E aí, enquanto o ego grita, berra, aquele megafone, tem que fazer, tem que ser assim, tem que... A guiança interna, ela é sutil. Ela te acalma. Quando você acessa esse lugar, você se sente com, sabe? Caraca, o teu corpo, quando você acessa com consciência, que a maioria não acessa. Essa voz nem é percebida pela maioria de nós. É tanto barulho interno, é tanta gritaria interna, é tanto eu tenho que pra ser amada, pra ser visto, pra ser aceito, sei lá, porque meu irmão é isso, o outro é aquilo e eu não sou nada. Eu preciso correr pra alcançar esse lugar que o fulano é e ali ele é amado. Que a gente não consegue ouvir a guiança interna. Ela tá lá falando. Não é por aí. É esse rio que flui, sabe? Que quando tem um pedregulho aqui, ele vai tentando chegou a hora da pedra, desvia aqui pela sua direita, e a gente não escuta e fica só no barulho do ego e pum, dá de cara com a pedra. Quantas vezes, aí quem puder aqui me mostrar, Mateus, bem-vindo, eu peço a contribuição de vocês. Quantas vezes vocês tomaram uma decisão, mas internamente sentiam que tinha alguma coisa estranha ali, e depois de um tempo percebeu, caraca, putz, deu alguma ruim, eu sabia que eu não devia ter vindo por esse caminho. Eu sabia que não era aqui e eu não escutei essa voz. Aí, o que o ego aproveita nessa hora? Te bota na culpa. E não é sobre isso também. É sobre assim, cara, eu não tô ouvindo meu guia, meu GPS interno. O que eu posso fazer pra seguir o meu GPS interno? Porque ali tem o teu roteiro. A gente fala muito no desenho humano, né? Do destino superior, desse destino inferior. Não é que é bom, ruim, mal, não é sobre julgamento. É só sobre leveza. Existe um roteiro mais leve, existe um roteiro mais denso. Você vai sair batendo você vai chegar lá no final do rio, mas batendo nas pedras, todo arranhado, machucado, rasgado, ou você vai nesse fluxo, sabendo lidar com essas pedras, porque as pedras estão lá, mas sabendo lidar com essas pedras, contornando uma pedra, deu uma batidinha em uma, opa, caraca, tava ainda com o meu rádio sintonizado da minha guiança interna, deixa eu voltar. E nesse lugar a vida flui. O dinheiro, gente, quando eu vejo pessoas fazendo dinheiro com leveza, com alegria, com uma sensação de capacidade, de poder interno, é muito lindo. Esse é o novo dinheiro no sistema.
E eu percebo as pessoas que vão muito na dor, elas criam, inclusive, dentro do corpo delas, e de todo mundo cria, né? Nós também. Se for pelo ego ou se for pelo GPS interno, essa guiança interna, vai ter também isso no organismo, mas de uma maneira positiva, né? De tanto eu viver treinando o meu corpo, a minha biologia, as minhas sinapses, o meu SARA, ele começa a enxergar só isso. Então a minha próxima decisão também vai ser com o ego, se eu estiver acostumando o meu sistema biológico a isso. Então, se eu acostumei toda a minha biologia a correr o rio, batendo nas pedras, é isso que o meu corpo vai buscar mais. O meu sistema vai buscar mais. A minha mente, essa mente inferior, vai buscar mais. Porque o meu SARA vai estar treinado a só ver para onde que eu vou pro final do rio, mas qual é o caminho para chegar no final do rio, porém batendo nas pedras. Se o meu GPS interno tá ativado, eu só vou nele, vou contornando aquela pedra, sabe? Vou sendo guiado por esse fluxo da vida, nessa guiança interna. O meu SARA, eu já falei um pouco do SARA pra vocês, né? E aí, no final, o meu sistema SARA, ele vai estar projetado a buscar o quê? Sempre o caminho pro final do rio, nesse desviar, junto com a vida, junto com a guiança, sabe? Nessa dança, é como se fosse uma dança com a vida, onde não tem resistência, onde não tem... A gente aceita o que é, bati na pedra um pouquinho, ele deu a porradinha com o meu bote na pedra, ok. Liga o seu GPS interno de novo, pra onde que eu vou? E a vida, quando a gente começa a dançar nesse lugar, a vida ela começa vai te trazendo as oportunidades, vai te trazendo os lugares, vai te trazendo as pessoas, vai te trazendo as oportunidades e você vai sendo guiado. Oi, sim, lindona! Beijo! Ela vai te trazendo. Gente, é incrível quando a gente começa a viver nesse lugar. É incrível quando a gente começa a viver nesse lugar. Quando parece que... Só que é um lugar de muita fé interna. Beijo, lindona. É um lugar de muita fé interna. Muita fé interna. Porque parece no mundo externo que tá tudo uma droga, um desastre. E de repente, pum, você recebe uma ligação. Fulana, tô precisando disso aqui no meu negócio. Você pode contribuir? O valor é X. Quero te contratar. Eu vivo isso o tempo inteiro hoje na minha vida. Eu vejo as pessoas que vivem nessa guiança. Tem uma história linda do Curso em Milagres, que quando o livro estava pronto, revisado, enfim, veio uma guiança de que ele precisava ser publicado, enfim. E eles não tinham o valor para publicar. Aí eu sei que, resumindo bem a história, o grupo que foi guiado a estar junto nesse processo do livro do Curso em Milagres, se reuniu para entender, para sentir, para receber essa guiança de quantos livros precisavam ser publicados e como que isso seria feito, não. E aconteceu vários processos lá e uma das líderes ali do grupo falou que as pessoas não estavam abertas para os milagres. Porque, tecnicamente, era meio que surreal eles conseguirem o valor que precisavam para poder fazer os exemplares que estava vindo como orientação. E aí nesse dia eu sei que ela falou que o coração de todo mundo tinha que estar aberto, nessa mente correta, não. Aí é uma história muito longa. Eu sei que no final, quando todo mundo se olhou e falou assim, ok, vamos todos juntos entrar nesse lugar, e começaram a fazer lá esse olhar pra dentro, né? Até que o telefone toca. E uma pessoa que tinha recebido a apostilinha, que era assim que a galera estudava na época da minha mãe, no Curso em Milagres, falou que o quanto que tinha aquilo estava ajudando na vida dele e que o mundo precisava saber daquilo e que ele tinha acabado de vender um terreno e que ele queria doar para a publicação do livro. A
gente chama isso de milagre, não é? É o caminho da vida. Onde eu acho que não tem solução, onde o meu negócio não tem mais jeito, ou que o dinheiro sumiu. Tem certeza que se não tá, a tua vida não tá fluindo, e fluir não significa que você tá jogando dinheiro pro alto. É até, inclusive, primeiro um estado interno de abundância, de fluxo, de confiança nesse fluxo da vida. É porque provavelmente o sistema de pensamento é do ego, que é muito baseado no medo, no pânico. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Quando a gente entra nesse fluxo, os milagres, eles começam a acontecer. E milagre, eu dou esse nome de milagre, mas na verdade, assim, é só o roteiro. É só o roteiro. Eu me conecto nesse lugar de fluxo, de campo unificado, eu acredito, e as coisas vão acontecendo. Tem uma passagem nesse livro aqui, ó, A Lei da Compensação Divina, da Marianne. Ela é uma professora, não sei se ela ainda é, né? Porque agora ela está se candidatando, inclusive, à presidência, me parece, dos Estados Unidos. Mas ela era uma professora de um curso em milagres, que ela fala, é porque eu não separei para mostrar para vocês, mas ela fala uma coisa linda, que é: enquanto eu acreditar que o dinheiro vem a partir das pessoas para mim, eu não entendi nada. É através das pessoas o dinheiro chega para Silvana, para o Matheus, para o Isaac, para a Adriana, e pode ser de várias formas. Nunca eles imaginaram que uma pessoa que eles nem conheciam, me parece, não sei se era do México, agora eu não lembro direito de onde essa pessoa era, que vendeu um terreno, ia doar o dinheiro do terreno para um livro que só estava sendo, tipo assim, entre amigos, sabe? Que o amigo que xerocava e mandava pro amigo com o amigo, iria doar o dinheiro do terreno dele para que o livro fosse publicado. Então, assim, quando as pessoas pagam a Cris, né, tem essa troca do meu servir e do servir do outro também, porque ele serviu, bem-vinda, e o outro também serviu para ter aquele dinheiro para me pagar nas minhas constelações, nas minhas mentorias, nas minhas consultorias. É através de mim, algo muito maior acontece na vida das pessoas. Tá lá uma pessoa, assim, eu tô quebrando, o meu negócio não tá andando, eu me esforço muito, eu não faço dinheiro, Senhor, me ajuda. E ela começa a escutar a guiança interna, aparece a propaganda de uma maluca, falando sobre dinheiro, espiritualidade, fluxo, leveza. Aí eu sinto essa guiança e vou lá e contrato ela. Através de mim, isso é passado. E aí eu tô aqui, Senhor, como pode ser criar mais clientes, consultorias, babá. Aí através da Silvana, isso chega pra minha vida. É sempre um fluxo num nível muito maior do que a gente possa imaginar, do que o mental, no mental cérebro, tá? Na verdade, do nosso cérebro. Não, eu vou lá contratar um economista especialista em constelação organizacional e financeira para isso, para através de mim, essa solução chega para vocês. Através, tinha alguém aqui que é advogado, que eu não vi quem foi. Não tem um advogado aqui? Me parece que sim. Através dele, uma solução chega para os clientes dele. E esse jogo da vida vai acontecendo. Mas para que isso seja dessa forma, eu preciso estar nessa guiança interna, com leveza, para que a pessoa correta pro seu momento chegue para você. Senão, se eu tô no ego, se eu tô no medo, se eu tô no desespero, se eu tô sendo guiado por uma estrutura que é sobre escassez, medo, culpa, que profissional vai chegar para você? Que funcionário vai chegar para você? Como que você vai apertar o botão do trade? Que tipo de médico vai chegar para você? Que tipo de remédio? Que tipo de terapia medicamentosa? Que tipo de contrato e negociação? Gente, e eu só vou falar mais uma coisa importante para vocês. Também tendo aula com um professor, me veio essa sacada, eu falei, uau, o mundo tem que saber disso. Você vê essa galera milionária, fazendo, acontecendo, e pá, eu queria ser igual fulano, não vou dar nomes aqui. Todos eles sabem disso.
Eles sabem como esse jogo funciona. Eles sabem como que esse fluxo acontece. E existe uma lei de compensação. Eles sabem muito bem usar uma lei de compensação. E a gente vai galgando outros níveis de consciência. É claro que talvez a gente não faça, talvez nesse jogo, né? Mas é o que eu falo, não é sobre ser perfeito, o bonzinho. É porque quando a gente vai para um outro nível de consciência, a gente vai entendendo uma guiança num outro nível e vai crescendo consciencialmente, sabe? A mente superior vai sendo ativada, e aí você vai para um outro lugar de servir, e que não tem nada a ver, que não possa ganhar dinheiro, não possa ser milionário, não pode fazer lançamento, não pode fazer 1000 dígitos. Não é sobre isso. Mas que, enquanto a gente acredita que o que eu tô falando aqui pra vocês é balela, eu vou ficar escutando isso porque eu tô cheio de dívida. Enquanto a gente acreditar que é na forma, é pegando uma planilha e vendo somente isso, e vendo quanto tá devendo e como eu vou negociar, sinto muito, vai vir uma próxima dívida, uma próxima situação, um próximo simbolismo para que a gente cure o que precisa ser curado. Enquanto a galera que sabe como tudo funciona é uma mentalidade totalmente oposta. Só que as pessoas não têm coragem, eu falo mesmo, porque existe muito preconceito. Eu por muitos anos, me neguei, eu falo mesmo, e Deus sabe, a trazer isso para público. Como eu vou falar isso? Meu marido também é economista, muitos amigos economistas. Eu falava assim, amor, como eu vou falar sobre isso? Vão falar que eu sou louca. As pessoas não conseguem alcançar. Não dá para falar sobre isso na internet. Então eu tinha a minha estrutura de atendimento muito, um me indica, o outro me indica, e foi assim por muitos anos. Ainda é, na verdade, transformando isso agora, porque chegou um momento, falei, chega. O meu corpo falava, Cristiane, foi o que você veio fazer. Você vai continuar na negação? Inclusive, isso travava o meu crescimento financeiro, profissional. Não porque eu tinha que estar na internet, não é isso. Mas o medo de falar sobre isso. Eu fico imaginando, eu tenho muito orgulho da minha médica e da minha melhor amiga que é médica. A minha médica, ela desenvolveu a medicina biofal. E minha melhor amiga é médica biofal. E vou te falar, das foderásticas. E eu tenho muito orgulho da Miriam. Muito orgulho da Miriam. Por quê? Hoje, ser uma médica biofal é moleza. Quer dizer, moleza não, mas é muito mais fácil. Há 40 anos atrás, eu entendo e respeito muito a história dela. O que era ser uma médica lutando quase contra um sistema. E o pior no caso da Miriam do que no meu é que realmente as pessoas não acreditavam naquela medicina. A ciência, enfim, daquela ciência mais cartesiana, não acreditava naquela ciência. Mesmo com como eu digo, né, a clínica soberana, com a clínica dos pacientes das pesquisas apresentando melhora. Duvido que não tinha grupos para rir da Miriam. Mas ela sustentou ali, ó. Não quero saber. Ou eu largo a medicina, ou eu vou fazer a medicina que eu acredito que tá vindo pra mim na guiança interna. Foi tudo na guiança interna pra Miriam. E aí vinha, você tem que estudar sobre isso. E ela estudava. Você tem que fazer um curso disso. E ela e fazia. Você tem que pegar todos os livros antigos de alquimia, você tem que estudar tudo, sozinha. E depois com um grupo de médicos. E aquilo foi crescendo. Então eu sinto muita honra de ser paciente dela e muito orgulho desse ser estar aqui. Porque eu sei, sei lá, com a metade da idade, metade não, mas 1/3 da idade dela, sei lá. E porque ela tem de biofal a minha idade, pra você ter ideia, de pesquisa, né? Nasci numa época muito mais tranquila. Senti medo. Não era bem medo, mas tipo, cara, deixa eu viver assim. As pessoas não vão acreditar, elas não alcançam, elas continuam achando que vão resolver a vida dela, o trade, as finanças, os negócios, só na forma. Eu digo muito para as minhas mentoradas que você pegar uma planilha ou você fazer um planejamento é uma fotografia. Apenas uma fotografia do que você tá ali naquele momento. Aquela não é a verdade sobre você, né?
é uma fotografia. Aí eu tenho a intenção disso. E sempre na guiança. Aí eu tenho a intenção disso aqui. Tá. Então a forma como isso vai acontecer vai vindo pra você. Você vai, né? Tem 500 milhões de formas de uma dívida ser resolvida, por exemplo. Ou de um negócio, de, sei lá, de um lançamento. Gente, as pessoas... É que eu falo. Não trazem pro público. É porque eu não tenho aqui pra te trazer pra vocês com toda clareza. Mas eu tenho algumas da minha memória. Se eu falar pra vocês o nome das empresas que fazem constelações organizacionais hoje, vocês vão cair pra trás. Não é o jurídico usa as constelações para os casos. Não, as empresas contratam consteladores organizacionais para olhar para a empresa deles. Só para vocês terem ideia, Petrobras é uma empresa que contrata para fazer constelação. Se eu não me engano, a BMW também. Se eu não me engano, a BMW também. Só que vocês escutam falar isso aí no mundo de vocês? Constela pra ver o dinheiro. Constela pra ver por que esse imbróglio desse processo não tá rodando. O que tá acontecendo? Qual é a dinâmica oculta por trás disso? Não é. E aí foi que eu decidi, sabe? Falei, chega, eu preciso levar isso pro mundo. E quem quiser escutar, tá tudo bem. Quem não quiser, fala, essa louca é maluca, deleta meu Instagram e tá tudo bem. Cada um tem o seu momento, mas assim, deixou de ser. Eu falo muito pro meu marido, quando eu comecei a estudar e estar nessas grandes organizações, eu falei assim, gente, chega. O mundo corporativo, os grandes empresários já se utilizam dessas técnicas de guiança interna, de constelação, de como fazer dinheiro. Só que a raia, que eles chamam de miúda, continua ali, na cegueira. Porque essa galera que constela, assim, uma boa galera, as pessoas muito competentes, inclusive, o que elas preferem? Constelar uma grande empresa de lançamento que vai ter, sei lá, 150 mil, ou R$1.000 para constelar um microempreendedor? Só que chegou a nossa vez. A nossa vez de escolher, vou pela guiança ou eu não vou pela guiança. Eu vou olhar o que está oculto na minha vida, seja doença, problema de relacionamento, não importa o que seja. E não tem que ser com a Cris. Eu atendi uma menina, uma linda, que ela constelou uma vez e não fez o mínimo sentido. Ela não deu match com a consteladora. E eu falei pra ela, não era você ter fechado. Nem a constelação. Porque se você tá com um terapeuta, com um mentor, que você não sente uma conexão ou algo, não vai funcionar. Não vai. Eu fiquei brincando assim. O campo nem vai abrir. Fiquei brincando, sabe, com ela. Então, a gente tem muito essa premissa, sabe, de que não é nada contra a Cris ou a favor da Cris, é o que o seu sistema deseja e precisa naquele momento. Às vezes não é da experiência e da minha mente. É de uma outra mente, que o Access fala muito sobre isso, né? É de uma outra mente. E tá tudo bem. A minha voz veio muito isso pra mim, quando eu sempre medito antes de fazer a live, e vinha muito assim pra mim, chega. E não é num lugar que já marquem com a Cris. Não. A minha voz só é, acordem. Acordem. Eu vou falar aqui pra vocês algumas empresas que já utilizam esses sistemas. BMW, IBM, Coral, Hospital Vila Lobos, Brahma, Fundação Carlos Chagas, já falei Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Skol, Reboque, Caixa Econômica Federal, Votorantim, Petrobras, CEMIG, Nestlé, Ford, Mercedes, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Isso eu busquei num site de um constelador organizacional muito sério. Depois, se vocês quiserem, até boto lá o link, assim, ele constela há muito tempo organizações de grande porte, sabe? Então, cara, se essa galera tá buscando solução de outra forma, por que a gente não pode? E eu falo isso pra mim também. Pra mim, meu marido, os sócios dele.
E a minha voz aqui hoje é de basta e de trazer a verdade do que acontece por detrás dos bastidores. De verdade. O que acontece por detrás dos bastidores. Aí eu fico lá. Só um minutinho, vou botar pra carregar aqui, gente. Na culpa e no drama, que o trade não anda. E aí eu me mato de estudar. Me mato. E as coisas continuam sem andar. Não é que estudar não seja importante, claro que é, mas eu estudei. Eu sei a técnica, eu sei como entrar, eu sei como sair, por que que não vai? Existe, claro, eu não vou falar pra vocês que não exista. Talvez um desejo ainda de alguns que mantêm a gente inconsciente sobre tudo isso. Vocês não veem essas empresas divulgando o que elas utilizam para a performance delas aumentar. Teve uma empresa, eu não sei agora dizer o nome para vocês, meu marido ele pesquisou, que depois da época de constelação deles, é cotada em bolsa essa empresa. A empresa aumentou mais, acho que em 1 ano ou 2, ficou avaliada, a avaliação dela na bolsa aumentou mais de 700%. Ninguém fala sobre isso. Porque existe ainda um desejo inconsciente ou consciente de alguns grupos que é óbvio. Porque onde tem consciência, clareza, alto poder, ninguém controla. Porque você sabe, quando você sabe a fonte de como resolver as suas questões, e isso é consistente e isso caminha. Se o teu chefe te falar assim, se você não fizer o que eu quero e isso não é congruente com o seu valor, com o que você acredita e com a tua guiança interna, você vai dizer, sinto muito, eu não vou ficar. Porque você sabe como fazer o processo de ou voltar para o mercado de trabalho, ou fazer dinheiro de outra maneira. Você tem o poder na tua mão. Junto com essa guiança. E qual é o nosso poder? Qual é o nosso poder verdadeiro? Quando eu sigo essa guiança interna. Quando eu sigo essa guiança interna, é nesse lugar que eu tenho meu poder. Aí eu sinto, cara, devo ou não constelar? Devo ou não fazer uma mentoria? Devo ou não estudar mais o trade? É no estudo do trade que eu tenho que me dedicar mais? Não, tem um movimento oculto ali acontecendo que eu não consigo perceber. Cara, a minha mentoria não destrava, eu não consigo. Cara, eu tô fazendo mentoria porque virou modinha fazer mentoria. Gente, eu faço mentoria, sou coaching e consteladora e whatever desde 2010, 2011. Eu não vim pra cá porque era moda. Eu não vim pra essa vida porque era moda. Desde a época sei lá, acho que antes de ser economista eu era mentora e terapeuta das minhas amigas. Eu não vim por moda. Eu vim porque é um lugar que eu amo, que é o meu chamado. Eu só não sabia como pegar a economia, que é uma coisa tão da forma como a gente aprende na faculdade, e unir com outras coisas. Aí eu fui pro coach financeiro, pro business, aí fui fazer especialização em psicologia, aí falei, opa, ainda tem mais coisa. Aí fui para vários outros movimentos. E hoje eu tenho a minha forma do que me curou, do que me trouxe mais paz. Ai, Cristiane, você é Jesus? Tô longe. Eu falo pra ele, Senhor, quando, em que vida eu vou tocar e curar como ti? Mas já com uma mente sendo corrigida há algum tempo, voltando pra minha verdade. Então gravem, o lugar de poder de vocês é na guiança interna. E se vocês acreditam que isso é tudo bobeira e que e a vida de vocês está boa, continua seguindo a receita aí. Agora, se não tá sentindo dor, frustração, sensação de não realização, cara, eu faço, não consigo, eu te convido a refletir. E só tenta. Eu vou começar a escutar essa minha guiança interna. Eu sei que ela é silenciosa, então eu preciso de quê? Silêncio. Silencia. E sente o que vem. É leve fechar essa parceria? Pra onde que aí olha assim pro teu cenário em terceira pessoa, pra onde que a vida tá me levando e eu tô resistindo?
Por exemplo, eu, Cristiane, a vida me levava para esse mundo digital, mas eu resistia muito por essas minhas questões. De, cara, como que uma economia... O que meus amigos vão pensar de mim? O que meu pai vai pensar de mim? O que minha mãe vai pensar de mim? Cara, eu estudei economia, cara. O que eu não me enquadrava dentro de corretoras tradicionais, porque não vivia essa verdade. E eu dentro de mim sentia que tinha alguma coisa ali que não encaixava, não funcionava. Será que, cara, vão me ver como fracassado, ou sei lá o quê? E tô ventando... Não sei. Eram tantas questões internas que eu preferia ficar no meu mundinho escondida, atendendo a galera que já tinha uma mentalidade pronta pra isso. Tanto que as pessoas vinham me buscar. E tava tudo bem. Até um dia que meu corpo começou a gritar: chega, porque eu tenho muita energia nesse chakra aqui e aqui. Então, de tanto engolir a mensagem que eu vinha trazer, eu comecei a ganhar peso. Porque eu tinha que desgastar essa energia de alguma forma. Se não é falando, trazendo, por que eu tô falando? Não tô falando que tem que ser com a crise, o movimento, é porque eu não conseguiria atender o universo, né? A minha missão é trazer pra vocês aqui clareza, a verdade, com muito amor e sem ser num lugar de culpa pra nenhum de vocês. Porque eu não sinto culpa porque eu fiquei calada, silenciada, sei lá, há tantos anos. Não fui silenciada, eu me silenciei, ninguém me silenciou. Talvez o meu ego, com medo do que vão pensar, a imagem que eu vou passar para meu pai, a imagem que eu vou passar para minha mãe, a imagem que eu vou passar, sei lá, pros meus amigos. Um monte de amigo economista, caramba, que imagem eu vou passar pros meus amigos economistas. Só que a única coisa que eu não escutava era o que o meu coração queria. O que era verdadeiro para mim, o que estava funcionando para mim. Então, assim, o que me veio hoje de trazer para vocês a verdade. Aonde está o nosso poder primordial? Existem várias camadas, mas quando eu falo de um lugar de muita confiança, é nessa guiança interna. É nesse saber que só você tem sobre você. Quando a gente abre um campo Constela, não sou eu que faço a mágica. São vocês. Eu constelei essa semana e a pessoa perguntou, mas como que isso acontece? Através de você. É o quanto você se permite ver o que precisa ser visto. Eu sou um guia. Através de mim, isso também acontece, como um papel de guia ali. E aí eu falo, né? Eu falei até pro meu marido agora, é muito fácil trazer mentoria, coaching e finanças, dinheiro. E cara, que a gente fala de dinheiro, a gente fala de setup, a gente fala de mercado financeiro. Eu sou apaixonada por tudo isso. E de uma medicina também para além do que a gente aprendeu, como biofal. Então, são dois lugares, e relacionamentos, são lugares que eu amo muito, muito, muito. De contribuir. Mas antes disso tudo, vamos ver o que está acontecendo. Vamos treinar essa mente para que ela saiba quando a voz do ego está gritando lá e quando é uma guiança. E aí eu também estou treinando, deixando esse ouvido, essa minha mente mais ativa e esse ouvido mais pronto de ouvir simbolicamente essa guiança. E confiar. Na primeira vez não foi fácil. Eu ali na berlinda e eu falei, eu confio no fluxo da vida. E eu sei, olha o que eu falava, gente, eu sei que alguma coisa vai acontecer na guiança maior, no meu destino superior. E as coisas iam acontecendo. E aí, eu tenho uma professora que ela fala isso, né? Conforme a gente vai tendo os milagres, a gente vai ganhando mais confiança nessa guiança. Mais confiança nessa... No começo, eles vão se cagar nas calças. Mas conforme os milagres forem acontecendo, um pouquinho aqui, uma coisa que parece que milagre, igual Jesus fazia, né? A perna quebrada, eu boto no lugar. A gente ainda não tá nessa inteireza de Cristo. Quer dizer, nós somos luz, mas aqui nesse corpo a gente ainda não embody ourselves, que eu falo, a gente ainda não incorporou esse Cristo. Jesus sim. Mas a gente consegue fazer os nossos milagres. Sabe? Tá tudo uma merda. Eu recebo um telefonema e eu tava na guiança ali. Isso é um pequeno milagre. Um dinheiro aparece, um negócio sai, e eu consigo ter mais um fôlego e o meu negócio vai crescendo. Um amigo me apoia.
Só que a gente não, né? Ainda vem o orgulho. Não, porque eu quero fazer por mim, eu quero fazer sozinha, não quero pedir nada, não quero nada. Aí tá lá a voz interna. Fala com fulano. Liga pra fulano. Eu? Não. Eu sei porque eu já passei por isso. E ainda passo. Só que aí eu já sei. Opa, o ego gritando. Aí eu faço as minhas técnicas pra diminuir. A gente só vai diminuir esse volume do ego. Ele vai estar lá, porque a gente é personagem daqui, então tá tudo bem. Até que chega um momento que a gente consiga viver talvez 99% nesse guia interno que nós temos. Então, meus amores, assim, é com muito amor que eu trago isso pra vocês. É com muito respeito pela história de vocês, pela luta que vocês lutaram. E eu digo, a guerra, o tempo de guerra acabou. A gente não precisa mais disso. Tá tudo aí. E se nunca falaram isso pra vocês, eu tô falando hoje. Eu trouxe aqui nome de empresas bilionárias que já sacaram isso, ó. Aí eu tô falando de um movimento muito simples. A constelação pros negócios. Isso já é uma guiança. Isso já é um movimento diferente do padrão, no mundo só da forma. Já tô olhando para algum movimento que está acontecendo de maneira oculta. Daqui a pouco é um passo para eu começar a ouvir uma guiança interna. Porque, de fato, se a gente estivesse totalmente inteiro, não precisaria de nada. Só dessa guiança. Mas é um processo. Embody yourself. Eu preciso encarnar a verdade de quem eu sou. Aqui, ó, em cada célula minha, reconhecer quem eu sou. Mas isso é um processo. Eu nem sei se esse processo acaba nessa vida. Talvez você tenha que viver só pra fazer isso. Mas dá pra ir, sabe? Jogando esse jogo aqui e crescendo. E como isso não é dito para um economista que trabalha no mundo das finanças e mercado financeiro, que eu não vejo isso sendo dito por terapeutas, empreendedores, assim, nos nossos grupos, mas para um economista que vive nesse mundo que é muito da forma, eu nunca vi. Eu falei assim, cara, então eu vou ser a primeira. E tá tudo bem. Se me chamar de maluca, de esquizofrênica, que isso é loucura, tá bom. Eu vou ser esquizofrênica igual a BMW, a Petrobras, e tá tudo certo. Então, se nunca ouviram, estão ouvindo hoje. A decisão não pode nunca ser minha, a decisão é de cada um de vocês, o que vocês escolhem. E não importa qual é a situação que vocês estão vivendo. Se é uma situação nos relacionamentos, nos negócios, com dinheiro, familiar, financeiro, existe um guia dentro de você que quer te mostrar onde está o teu caminho de felicidade e realização. Existem ferramentas hoje que apoiam essa guiança e te dão força para seguir. Se está muito difícil, muito pesado seguir nesse caminho da guiança, existem formas de você trazer leveza para esse caminho. Como foi para mim. Eu já sentia muito forte essa guiança interna, mas às vezes me comportar, vem uma informação e me comportar a partir daquela informação era muito pesado. E eu escolhi as constelações para me guiar nisso. Eu sou formada em mais de 200 técnicas, eu acho, e fora as pós-graduações, enfim, sem ser economia, né? E foi onde eu ganhei força e potência, foi com as constelações organizacionais, financeiras e familiares. Que na verdade, né, quando a gente olha, tudo cai lá, a maioria. E é como se assim, eu tivesse destravado as minhas pernas, sabe? Pra seguir nessa guiança, pra seguir no que eu acreditava. Porque eu já acreditava, mas é como se o meu corpo, sabe? É como se eu não tivesse força pra ir. E na hora que eu fui tirando os nós, eu ganhei força, atração e potência pra seguir. Então eu convido a vocês a olhar para a vida de vocês e para o que vocês estão escolhendo. Como vocês estão escolhendo caminhar. Por que sistema de pensamento? Vocês estão na guiança do que vocês são, essa guiança interna? Ou vocês ainda estão escutando o megafone do ego gritando em dor, em drama, em trauma? Isso não significa que vocês não vão nas constelações dar de cara com o emaranhamento que foi doído. Mas ali, vai lá, desemaranha, cura e segue a sua vida. Por isso que eu digo, não adianta uma constelação sem uma filosofia de vida.
é isso aqui, ó. É a aliança entre esses dois lugares. É o que eu acredito, pelo menos. Pode ser que outros terapeutas, mentores tenham outras formas que vai levar para o mesmo lugar e para a mesma potência. Mas na minha experiência, e eu só levo para vocês o que realmente eu vivi e foi a minha cura, o meu lugar de cura. Eu falo muito isso para minhas mentoradas e para os meus clientes. Pode ser que exista algo até melhor. Um salto de consciência ainda maior. Mas hoje, o que me trouxe cura foi esse lugar, a guiança, né? Que, claro, teve todo um processo para eu chegar nesse lugar, uma filosofia de vida que eu adotei e algumas técnicas me apoiando nesse processo, algumas ferramentas me apoiando nesse processo. E aí, eu senti a minha vida, eu me senti com mais força e potência, sabe? E aí eu comecei a perceber que no jogo aqui em Gaia, tudo ainda é muito escondido. Onde existe meditação de potência para cura, é muito fechadinho. E eu falei assim, chega. Tanto que eu ia falar para vocês o quê? Sobre dinheiro. Eu falei aqui para vocês no começo, eu ia falar sobre dinheiro. Não, fale sobre a guiança. Fale que as pessoas que estão, muitas das pessoas que estão onde vocês gostariam de talvez chegar, pelo ego ou não sei, seguem isso. Utilizam essas ferramentas, só que ninguém fala. Eu poderia estar aqui, só vou vender minha mentoria naturalmente ricas. Não, eu falei para vocês o nome de técnicas. Me orientam, não falo o livro que você estuda. Eu falo, minha filosofia de vida está num curso Milagres. Porque vocês vão achar a mentora certa para vocês, a consteladora certa para vocês, o campo de informação correto para curar vocês. Por exemplo, a Miriam, ela é quem eu desenvolvi uma constelação chamada o Código Divino. Mas talvez não seja isso que nesse momento vocês precisem. Ou, quem sabe um dia eu vou treinar outras consteladoras e a partir de uma outra consteladora formada por mim que vocês vão acessar a cura de vocês. Por quê? Eu vejo isso no Biofal. Por exemplo, a Miriam foi quem desenvolveu, estudou e trouxe o Biofal pra cá. Imagina se só a Miriam entendesse. Estávamos ferrados, né? Por exemplo, hoje a agenda da Miriam é fechada. Mas ela não treinou tão bem outros médicos de Biofal. Eu falo, a minha melhor amiga, ela é assim. Não posso falar aqui, senão você excluída do Instagram. Muito, mas é muito essa palavra que eu pensei agora. E tem, a gente chama, né, os alunos dela, e tem os pacientes que precisam do campo da Ju, aonde a mente dela foi corrigida, o que foi corrigido, a experiência de vida dela. Precisam de pessoas empreendedores, pessoas da Cris, para ser esse caminho, ou através de... Tem gente que vai ser com a Me, que é uma amiga minha de formação, com a Lu, que é mentora, e com tantos outros aqui, vocês que estão aqui e provavelmente também trabalham nessa área. E tá tudo bem, não é uma guerra entre nós, não é uma guerra entre nós. O propósito é um só, a cura. Só que chega da gente esconder o que realmente está acontecendo por detrás dos bastidores. Da gente ter vergonha, porque eu tenho título de economista, eu rasgo essa merda com muita honra, porque eu amo a economia. E ela me abraçou assim num lugar de muito amor. Mas eu digo diploma assim, o peso que carrega. Porque ela vai continuar dentro de mim. Pra falar pra vocês, acordem. Isso já é utilizado. Aliás, é utilizado há milênios, né? Olhem, se a vida tá boa, esquece o que eu falei, deleta e segue. Se não tá, vê só. Eu convido a vocês a dar um voto de confiança a vocês e experimentar, começar a viver nessa guiança, a treinar esse ouvido simbólico de ouvir. Que sacada. Beijo, Paula! Pra onde que eu vou? Pra onde que eu sigo? Dentro de você, ó, vai pra lá. Meu marido sempre teve isso, só pra finalizar, ele é incrível com isso. Eu lembro quando a gente começou a namorar, tinha um caminho pra voltar do trabalho pra casa. A gente trabalhava na zona sul do Rio, pra casa. E do nada, ele entrava, oi amor, beijos. Ele entrava numa rua nada a ver. Aí eu falava assim, Márcio. Ele, foi o que eu senti de fazer, me veio aqui, uma vozinha, vira pra cá, não vai pro mesmo caminho. E ele fazia isso assim de uma maneira linda. Eu lembro que quando teve
acho que foi uma das piores chuvas no Rio de Janeiro. Eu ainda morava lá e parou tudo, assim. Foram dias no Rio de Janeiro no caos. Nesse dia do temporal, eu tava saindo da corretora, indo pra casa, a gente era casado. E todo mundo avisava lá que não era pra ir pelo centro do Rio. Nas rádios, tudo, porque tava alagado. A praça, acho que a Praça da Bandeira já virou um rio, enfim. E ele tava pegando a Niemeyer pra poder vir pra casa. Ele vinha pela Zona Sul. Aí, eu sei que uma vozinha interna... falei da Mê, olha a Mê aí, ó. E beijo, Mê. E aí, ele escutou uma vozinha assim. Ele já tava pra subir a Niemeyer. E ele escutou uma vozinha assim: sai daí e volta pelo centro. Tudo ao contrário do que o mundo da forma tava mandando fazer. Os alertas, ele voltou e conseguiu chegar em casa. E eu falei pra ele na época: você é louco, não sei o que, você podia ter ficado no hotel. Ele: não, amor, eu queria chegar em casa, só me vinha que eu tinha que vir pra casa, E eu não sei como ele conseguiu, mas conseguiu vir pelo centro. E exatamente no horário que ele estava passando, que ele ia passar pela Niemeyer, despencou, porque é um morro, né? E o mar. As pedras desse morro despencou na estrada. Ele podia estar passando ali na hora que despencou a pedra, ele podia ter ficado preso na Niemeyer, porque foram vários locais que começaram a cair pedregulhos enormes. Foi horrível aquele acontecimento lá no Rio, do ponto de vista do mundo aqui físico. E se ele não escuta a guiança dele, ele tinha se ferrado. Mas ele sempre teve isso muito, assim, dentro dele, sabe? E é bom que eu tenho um grande parceiro de vida que me ensina também a confiar nesse processo. Porque eu vi os milagres com ele, assim. Eu falei: Márcio, você é louco? Antes da gente saber, né, que tinha acontecido na Niemeyer. Você não tinha... Todo mundo falando que não era. Oi, Joyce, linda! Que não era pra você voltar. Pra ninguém voltar pelo centro do Rio, ele é muito perigoso, alaga, vira rio, nanana. Ele foi entrando por umas ruazinhas e conseguiu sair num local onde já não tinha mais alagamento. E a chuva comendo solta. Chegou em casa bem, graças a Deus. Mas porque ele escutou a voz interna dele e não deu ouvidos porque o rádio estava dizendo. Então, quantos milagres a gente deixou de viver porque o vizinho falou uma coisa, porque o tio, porque o amigo, porque o chefe, porque sei lá quem. É isso, meus amores. Eu espero que tenha contribuído na vida de vocês, que foi do meu coração. Realmente foi uma coisa inesperada assim, não era o que eu ia falar com vocês hoje. Mas me vinha isso: acorda, chegou a hora das pessoas saberem o que está acontecendo no mundo. Chegou a hora das pessoas saberem como elas saem dessas dores, conseguem sair dessas dores. Chegou a hora de falar: sim, tem como. Ai, mas eu, hein? Mundo da forma. Então aqui, eu trouxe 500 empresas para vocês que já utilizam, por exemplo, as constelações familiares, organizacionais. Eu tô dando um exemplo, falando de uma ferramenta. A principal é a filosofia de vida. É essa guiança. É ser guiada por esse guia interno que todo mundo tem. Não é a Cris mentora que vai te dizer para onde você tem que ir. O meu papel é conseguir buscar, vou dar uma palavra bonitinha, né? Que você enxergue qual é o seu caminho. Que traga ferramentas para que você se sinta tão empoderada e diga: não, o meu caminho é esse. Mesmo que a Cristiane diga o contrário. Ai, Cristiane, mas você sente no campo? Sim, a gente sente. Eu lembro que eu tive uma mentorada que quando ela falou comigo, eu falei: essa menina nasceu pra isso, 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 isso. Mas eu não falei pra ela. Aí a gente foi fazer um trabalho e ela conseguiu ver, exatamente o que eu tinha visto, ela conseguiu numa mentalização, sem eu ter dito nada. Ela estava executando exatamente o que eu tinha sentido no campo dela. Eu tenho uma grande amiga, a Lu. Eu lembro que uma das primeiras vezes que ela entrou no meu consultório, a gente se conheceu. Ela foi fazer alguns processos comigo, né? No meu consultório. E eu lembro, pra ela eu falei, mas o campo pediu, eu falei. Ela sentou, ela era professora de educação física, trabalhava com projetos sociais, lindo o projeto dela, ela era incrível fazendo isso. E eu sentou no meu consultório, eu falei: eu sinto muito, mas eu vou te falar, você não nasceu pra fazer o que você tá fazendo, não. Você nasceu pra ser terapeuta.
Ela começou a gargalhar na minha cara. Tá maluca? E eu, tudo bem, pode ir. Lá na frente a gente vai ver. Hoje é uma puta terapeuta. Das que eu falo. Eu chamo ela de irmã, a gente se chama de irmã. Irmã, ó, que eu indico pro tipo de trabalho que ela faz. Pra ela eu pude falar porque, assim, até a nossa conexão é muito, enfim, é muito grande. Eu pude trazer essa clareza pra ela com uma fala. Você nasceu, o seu campo é assim, assim, assim. Você nasceu pra fazer isso. Aliás, eu acho que eu tenho minha melhor amiga, a Ju, né? Que não, aí a gente já se conheceu irmã das estrelas. Mas pra cliente, paciente, foi a única pessoa que eu trouxe assim. Eu falei o que era. E hoje, isso tem alguns anos já, não deu, acho que 1 ano ela começou a estudar. E 2 anos ela já tinha feito transição de carreira. Total, assim. Hoje, há muitos anos já, ela trabalha só como terapeuta. Mas, na verdade, ela estava preparada para esse soco no estômago, né? Mudar tudo. Professor de educação física, projeto social, para um outro universo. Mas, hoje, quando eu olho, eu falo, cara, a gente tem nosso guia interno. Meu papel é só ajudar vocês a acessarem esse lugar. Vocês sabem por que o negócio, o dinheiro não está entrando. Só que talvez tenha preguiça de olhar, não confie no que vocês estão sentindo, percebendo ali. O guia está tentando falar. Ele não grita, ele está tentando falar. E vocês não acreditam. E tá tudo bem. A gente tem um mentor, eu tenho os meus. Como espelho para ajudar a gente nesse processo. Mas saibam, vocês têm um guia interno de vocês. E todas as ferramentas que existem é apoio. Não adianta a gente constelar uma empresa, como a gente faz hoje, e o empreendedor, o empresário, não importa o nome. Só título. Não tome isso pra ele. Não faz o que tem que ser feito, porque muitas vezes nas constelações organizacionais, muitas não, né? Sempre. Eu preciso olhar para coisas práticas também. Ó, isso aqui não está sendo feito da forma que deveria. Ó, o marketing não está sendo olhado, não tem uma comunicação clara com os teus clientes. Os clientes não estão nem ouvindo o que você está falando. E ele precisa olhar para dentro, o que isso está impedindo, e para fora. Como é que eu mudo isso no mundo das formas? E aí sempre nessa guiança. Muitas pessoas querendo fazer copia e cola. Ah, porque o outro faz essa técnica de lançamento, eu vou lá porque a outra fatura 20 milhões também. Cara, cai fora. Qual é a tua? A forma da Paula, a forma da Ada, a forma da Joyce, a forma da Paula, da Lu, que tá aqui, da Melissa, da Luísa, que tá aqui, né? Do Nélio, das sapatilhas coloridas, da Silvana. Qual é a forma da Silvana operar no mercado financeiro? É isso. Desejo pra vocês um ótimo dia. Que o amor e essa paz interna estejam sempre presentes na vida de vocês. Porque nesse lugar, a nossa guiança, essa comunicação ficou limpinha, tá bom? Beijo do coração e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.